Estamos iniciando a nossa sala de recordações. Hoje falaremos um pouco sobre a memória do nosso transporte rodoviário. Das peruas às rodovias. Antes da chegada do asfalto, as cidades de Crato, Juazeiro e Barbalha eram ligadas por estradas carroçais, que mantinham quase o mesmo itinerário das atuais avenidas Padre Cícero e Leão Sampaio. Correspondiam a estradas rurais, que cortavam os sítios localizados entre estas cidades. A areia e barro constituíam uma materialidade dos caminhos rodeados de matas, que, em tempo de inverno, faziam aparecer os roçados de milho e feijão às suas margens, como características de uma ambiência rural. A pé, a cavalo ou de carroça, a população se deslocava entre as cidades. Era normal o tráfego nestas condições para quem se deslocava entre elas. A circulação de veículos motorizados nessas estradas era novidade, sendo os jipes os mais usados nos deslocamentos. Andar de jipe era um indicativo de status social das classes economicamente privilegiadas. Em períodos de inverno, as cheias do rio Salamanca inviabilizavam o trânsito de veículos e pessoas na estrada que ligava Barbalha a Juazeiro do Norte. Daí a necessidade de se erguer uma ponte para a travessia, a ponte do rio Salamanca. A pé, montando a cavalo ou de carroça, demorava-se horas para chegar a outra cidade. Aí, os ares de modernidade sopram no Cariri com a chegada também do asfalto, que inicialmente cobriu a estrada empoeirada que ligava as cidades de Crato a Juazeiro do Norte, motivada pela intensidade considerável dos fluxos de pessoas e veículos neste caminho. Enquanto isso, a estrada que ligava Barbalha a Juazeiro do Norte continuou o carroçal por muitos anos. Neste cenário, não faltaram articulações empresariais para suprir a demanda de um transporte coletivo que pudesse atender à necessidade de deslocamento entre as pessoas de uma cidade para outra. No caso de Barbalha, a experiência empresarial no setor do transporte coletivo inicialmente se concretizou na circulação de um ônibus de modelo exótico, característico da época, para transportar passageiros de Barbalha com destino a Juazeiro do Norte. Esse transporte era chamado de sopa, isso mesmo, sopa. Talvez muitos da época tenham dito: "Vou pegar a sopa", referindo-se ao dizer que ia pegar o ônibus. As gerações passadas lembram desse transporte e muitos se utilizaram dele. Era uma novidade, facilidade de vida, representada pela melhoria dos transportes, fortalecendo a integração com a cidade vizinha. Talvez uma concorrência maior só teria acontecido com a chegada do trem no município, que constituía o ramal que ligava a cidade a Juazeiro e Missão Velha. Na época, ir a Juazeiro ganhava um sentido de fazer compra, resolver negócios, por Juazeiro já possuir maior atividade comercial, bancária e de outros serviços. O dia de ir a Juazeiro deveria ser totalmente dedicado para esse fim, onde o passageiro tinha consciência de que se deveria ir e lá permanecer por todo o dia. Isso porque a sopa só retornava à tarde.
A sopa foi talvez o primeiro transporte coletivo do município e ficou conhecida pelos munícipes pelo importante papel social que desempenhava na cidade. Anos depois que a sopa deixou de circular, chegou o asfalto, cobrindo também a estrada empoeirada de barro e areia que ligava Barbalha a Juazeiro do Norte, incentivando o uso do transporte coletivo particular no deslocamento de pessoas para essas cidades. É nesse contexto que passaram a surgir novos tipos de transportes coletivos. As mais famosas foram as Kombis e as peruas. Quem não lembra das Kombis e peruas de cor branca que conheci ainda na minha infância? Era o transporte por lotação. Ficavam esses veículos parados no quarteirão da Rua Pitumadeira, que faz esquina com a Rua do Videl, ao lado da antiga loja de eletrodomésticos do seu Antônio Gondim. Os carros abriam as suas portas à espera da entrada dos passageiros, até ficarem todas as poltronas ocupadas. Quando isso acontecia, dizia-se que estava completada a lotação. Lotação completa, chegava o motorista que ligava o carro e em poucos minutos começava a dirigir o veículo rumo a Juazeiro. As Kombis e as chamadas peruas eram a grande novidade, que facilitava a ida e o retorno da grande maioria da população entre as cidades. Diferentemente da sopa, elas circulavam indo e voltando constantemente. Bastava completar a lotação. Geralmente, os passageiros desses transportes não se conheciam e, no tempo da viagem, passavam a dialogar entre si sobre os mais variados assuntos. A cobrança dos passageiros era realizada durante o percurso pelo auxiliar do motorista, no dinheiro da época, o cruzeiro. Às margens da estrada que ligava Barbalha a Juazeiro, quase não havia edificações. A paisagem observada das janelas laterais das Kombis e das peruas era de matas, que no período de inverno se intercalavam com roçados. O movimento do veículo dava a impressão de que os objetos estavam se movimentando nas janelas em direção contrária ao movimento das Kombis e das peruas. A ausência de pessoas em movimento, apenas mata e quase nenhuma edificação à beira da estrada constituía um cenário repetitivo e monótono para quem viajava. Isso dava a sensação de que as cidades eram mais distantes umas das outras. Assim, era o tempo das chamadas lotações de Kombis e peruas, tipo de transporte coletivo que desapareceu com a implantação da primeira linha de ônibus mais moderna e mais profissionalmente organizada, a extinta Viação Brasília, que atendia seus serviços circulando entre as cidades do Triângulo Crajubá. No seu momento inicial, além dos ônibus, usavam os chamados micro-ônibus. Os micro-ônibus e os ônibus ligavam diretamente as cidades de Crata, Barbalha, Barbalha, Crato, coisa que não existe mais, numa contradição entre a modernidade e a necessidade da integração regional. Diferentemente dos ônibus, o preço da passagem dos micro-ônibus era maior e estes não faziam paradas para pegar passageiros durante o percurso, se constituindo uma opção para quem desejava chegar com maior rapidez ao seu destino.
A Praça da Estação era o terminal da Aviação Brasília, em Barbalha, onde convergiam pessoas abaixo da sua guarita, que cobria o passeio da Praça da Estação ao lado do posto de Tracoma. Ali se concentravam as pessoas que ficavam aguardando a chegada do ônibus para se deslocarem para o Juazeiro. No canteiro ao lado, desprovido de jardim, aproveitando a sombra dos pés de mata-fome e o movimento dos passageiros, ficava a venda de Cício Pipoqueiro e também a tradicional Banca de Corina. Quem não lembra da Banca de Corina, com seus bolos e cafés e outros produtos vendidos no local durante todo o dia? No período da festa de Santo Antônio, que se realizava na Praça da Estação, o terminal era transferido para a calçada do Círculo Operário, lá na Rua Coronel João Coelho, voltando para o seu local de origem após o término da festa do padroeiro. Muito tempo depois que as combis e as peruas deixaram de circular, o transporte coletivo alternativo não regulamentado voltava a funcionar, condicionado pela demanda de passageiros. Não raro, eram denunciados e proibidos juridicamente de circularem num processo de concorrência comercial com a empresa detentora do direito do uso da linha entre as cidades do Cariri. Quem não lembra da época das rurais? As rurais. A rural foi outro tipo de veículo que passou a integrar o transporte coletivo particular, que também funcionava por lotação. Lotação sempre acima da capacidade de suporte, onde se abria inclusive a tampa traseira do veículo com a finalidade de caber mais passageiros, e estes viajavam de pé na traseira das rurais. Um perigo total. Também lembro que aos poucos esse meio de transporte foi substituindo o uso da gasolina por gás butano, onde os proprietários faziam adaptação para botijões de gás. E essas condições faziam acontecer acidentes. Lembro de um incêndio causado pela vazão do gás, com a morte coletiva de passageiros durante um percurso entre as cidades. Depois veio a regulamentação do transporte coletivo, que passaram a integrar o círculo de movimento nas estradas de Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Contudo, hoje, como no passado, a deficiência de transporte coletivo continua. Não atende à demanda de deslocamento diário das pessoas entre as cidades da região do Cariri. Embora tenha melhorado a qualidade das rodovias, hoje praticamente todas duplicadas. É preciso repensar isso.